Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o tipo booleano da linguagem C++. O tipo booleano recebeu seu nome em homenagem ao matemático inglês George Boole. Ele nasceu no ano de 1815 e faleceu no ano de 1864. Na linguagem C++, o tipo booleano é representado pela palavra reservada bool. Variáveis do tipo booleano aceitam apenas dois valores, ou verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos me permitem construir novos dados do tipo booleano a partir de dados do tipo booleano. São três os operadores lógicos da linguagem C++. O primeiro é o operador AND, que é um operador binário, ele aceita dois operandos do tipo booleano e retorna verdadeiro apenas se ambos os operandos são verdadeiros. Você pode representar o AND tanto por dois símbolos de e-comercial quanto pela palavra reservada AND. O segundo operador lógico é o OR, que pode ser representado ou por duas barras verticais ou pela palavra reservada OR. Ele também é um operador binário que retorna falso apenas se ambos os operandos são falsos. O terceiro e último operador lógico é a negação, representada em C++ pela exclamação ou pela palavra reservada not. Este é o único dos três operadores que é unário, ou seja, ele recebe um único operando à sua direita, então o símbolo ou a palavra vem à esquerda, o operando à direita, e esse operador inverte o valor lógico do operando, transformando verdadeiro em falso e falso em verdadeiro. Nesse código eu vou ilustrar para vocês alguns usos desses operadores lógicos. Vamos começar com o template padrão para um programa em C++. O primeiro exemplo de uso vai ser do operador AND, operador E, com dois operandos verdadeiros. Observe que os operadores lógicos binários da linguagem C++ são infixados, ou seja, vem o primeiro operando à esquerda, o operando no meio, o segundo operando à direita. Então, como ambos operandos são verdadeiros, vimos na tabela que o resultado será verdadeiro. A saída será igual a 1. Já vou explicar por que 1. No segundo exemplo, agora eu vou fazer a operação lógica de E com um operando verdadeiro e outro falso. Segundo a nossa tabela, só seria verdadeiro se ambos fossem verdadeiros. Como o segundo é falso, o resultado é falso, só que aqui a saída foi 0. Para que o C++ imprima verdadeiro e falso ao invés de 0 e 1, eu tenho que usar um manipulador do Cout. Então, com o manipulador bool alpha, a saída das próximas operações lógicas serão verdadeiro e falso e não 0 e 1. Por exemplo, verdadeiro ou falso será falso porque, segundo a nossa tabela, o operador OU retorna falso apenas quando ambos os operandos são falsos. Como o operando da esquerda é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Com o manipulador bool alpha, a nossa saída agora é true, não 1. Outro exemplo, falso ou falso, segundo a nossa tabela, o resultado agora será falso. Um último exemplo agora ilustrando a negação de verdadeiro é falso. Podemos converter de tipo booleano para tipo integral. O Cout já o fez nas primeiras duas saídas, quando ele traduziu verdadeiro para 1 e falso para 0. Então vamos ver por meio de um código como funciona essa conversão de booleano para tipo integral. Então, começamos novamente com o nosso template padrão e vou declarar inicialmente duas variáveis inteiras, x e y. O x eu vou atribuir o valor booleano true e, para a variável y, o valor false. Observem que, na atribuição do x, a conversão de booleano para verdadeiro está implícita. O verdadeiro será convertido para 1. Já na conversão de falso para y, a conversão é explícita porque eu estou indicando que eu vou construir um valor inteiro a partir de um booleano usando o construtor de inteiros, que é a palavra reservada int, e um par de parênteses com o valor a ser convertido entre parênteses. Assim, se eu imprimir na saída os valores de x e y, serão impressos os valores de 1
e 0, respectivamente. Agora vou declarar mais 3 novas variáveis, todas inteiras, variáveis a, b e c, com expressões que envolvem valores booleanos. Essas expressões, à primeira vista, parecem estranhas porque misturam números inteiros com valores booleanos, mas, por meio dessa conversão implícita que torna verdadeiro igual a 1 e falso igual a 0, terei, caso eu faça a impressão, os seguintes valores: a igual a 3, porque terei 2 mais 1, o b igual a 0, porque terei 4 vezes 0, e c igual a menos 1, porque terei 0 menos 1. Também temos a conversão em sentido contrário. Ela funciona quase da mesma forma, mas com um detalhe adicional que já vou explicar para vocês. Vou ilustrar novamente a conversão por meio de um código C++, e começo declarando agora duas variáveis booleanas, com x recebendo o valor 1 e o y recebendo o valor 0. Novamente, x igual a 1 teria uma conversão implícita e em y igual a bool 0, uma conversão explícita. Imprimindo os valores dessas duas variáveis, vou obter na saída, respectivamente, os valores 1 e 0, porque no momento da impressão, o C++ vai converter de novo implicitamente o verdadeiro, que foi o valor que x contém no momento, porque ele converteu 1 para verdadeiro, mas na hora da impressão, esse verdadeiro vai voltar a ser 1. Mesma coisa para o 0. Caso eu quisesse que a saída fosse verdadeiro e falso, eu precisaria usar o manipulador bool alpha. Este segundo conjunto de variáveis é mais interessante. Veja que agora a recebe o valor 2, b menos 1 e c igual a 0. É nesse ponto que mora a diferença que eu citei antes. Se eu imprimir os valores das variáveis a, b e c, o que eu vou obter? No caso do a e do b, a saída vai ser exatamente igual a 1, e no caso do c, 0. E por quê? Na conversão de integral para booleano, o entendimento da linguagem C++ é que qualquer valor inteiro, exceto 0, será traduzido para verdadeiro. E o valor 0 será o único que será traduzido para falso. Portanto, a igual a 2, 2 é um valor diferente de 0, será traduzido para verdadeiro. b igual a menos 1 não é 0, será traduzido também para verdadeiro. E somente o c igual a 0, que será traduzido para falso, convertido para falso. Além dos operadores lógicos, também posso gerar tipos booleanos por meio de operadores relacionais. Os operadores relacionais têm um escopo mais amplo, eles me permitem comparar dois dados de tipos diferentes, podem ser tipos integrais ou em ponto flutuante ou mesmo booleanos, e por meio dessas comparações o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Teremos 6 operadores relacionais. O primeiro deles é o operador menor que a gente já conhece da matemática, é um operador binário, ele vai comparar o valor à sua esquerda com o valor à sua direita e retornará verdadeiro se o valor à esquerda for efetivamente menor do que o valor à direita. Temos também o operador menor igual. Como a linguagem C++ é baseada no conjunto de caracteres ASCII, eu não tenho o símbolo da matemática que está aí na descrição, então eu tenho que aproximar ele com os caracteres disponíveis, e nesse caso é a combinação de dois caracteres, o símbolo de menor e o símbolo de igual. Temos também o operador maior, que funciona novamente como a matemática, o operador binário retornará verdadeiro se o valor à esquerda do operador for maior do que a direita. Temos também o maior igual, também uma aproximação do símbolo da matemática com o símbolo de maior seguido do símbolo de igual. No caso da igualdade, vocês já se recordam que um símbolo de igual na linguagem C++ serve para atribuir um valor a uma variável. Portanto, o operador de comparação de igualdade, aqui na linguagem C++, será representado por uma dupla igualdade, dois símbolos de igual. Então, essa é a confusão comum para quem está aprendendo a programar, distinguir quando é atribuição e quando é igualdade. Então, temos que lembrar um símbolo de igual, atribuição, dois símbolos de igual, igualdade. E o último operador relacional é o operador de diferença. É o operador diferente. Na matemática temos o símbolo que é o igual cortado. Aqui a gente aproxima esse símbolo por exclamação igual. Vejam vocês que todos os 6 operadores relacionais são todos binários e vão retornar verdadeiro se as respectivas comparações forem
verdadeiras. Vamos ilustrar o uso desses operadores relacionais também por meio de um código C++. Vamos partir aqui, novamente, do nosso template padrão. E eu começo com o primeiro exemplo, 2 menor que 5. Sabemos que, de fato, 2 inteiro é menor que 5 inteiro, então a saída aí será 1 verdadeiro. Na segunda comparação, temos menos 1 menor igual que menos 3, e sabemos que menos 1 de fato é maior que menos 3, portanto a saída será falso. Agora vou declarar uma variável x igual a 5 e posso também colocar variáveis nas minhas expressões. Vejam vocês que eu agora estou combinando operadores relacionais com operadores lógicos. Como eu tenho múltiplos operadores numa mesma expressão, a ordem de operação será determinada pela ordem de precedência. Nesse caso, teremos primeiro a resolução da operação que envolve o menor, depois a operação à direita que envolve o resto da divisão, aqui já um operador aritmético, e por fim, o operador lógico fica por último para comparar os resultados das duas expressões e, por fim, dar o resultado final da expressão como um todo. Nesse caso, à esquerda, x menor que 2, a gente sabe que nesse momento x vale 5, então à esquerda a comparação é falso. À direita, eu vou calcular o resto da divisão por 2. O 5, quando dividido por 2, deixa resto 1. 1, número inteiro, vai ser convertido implicitamente para verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro, a saída vai ser igual a 1. Por último, eu deixei a comparação mais interessante. Vejam vocês que 0,7 vezes 0,7, se fizermos isso aí na matemática no papel, vai dar 0,49. Só que essa comparação em C++ vai retornar falso. E por que aquela comparação final retornou falso? Quando comentamos no vídeo anterior o tipo de dado em ponto flutuante, eu comentei que a representação binária desse tipo envolve 3 partes, o sinal, a mantissa e o expoente, e que essa representação ela é aproximada, não necessariamente igual ao número a ser representado. Quando usamos operadores aritméticos para produzir novos dados em tipo de ponto flutuante, pode ser introduzido um erro de precisão. Então, será armazenado em memória o valor mais próximo possível do resultado da operação, não necessariamente exato. Então, quando eu faço essa comparação do resultado de uma operação com um número que eu estou tentando a aproximação desse resultado, pode ser que as representações binárias do resultado não batem. Para evitar esse tipo de comparação inesperada, o ideal é não utilizar o operador de igualdade para comparar variáveis ou valores em tipo de ponto flutuante. A maneira correta e segura de se proceder nesse caso é a seguinte, que eu vou ilustrar por meio de um código. Comecemos com o nosso template padrão e eu vou declarar uma variável em ponto flutuante de precisão dupla chamado EPS de epsilon, que vai representar aqui minha margem de tolerância ao erro. Aqui eu estou estabelecendo que, para mim, um erro menor do que 10 elevado a menos 12 é um erro tolerável. Agora, para comparar aquelas duas quantidades que, no meu entendimento e pela matemática em papel, deveriam ser iguais e o compilador C++ está me retornando falso, eu vou fazer a diferença entre as duas, veja, 0,7 vezes 0,7 menos 0,49, e vou obter o valor dessa diferença em valor absoluto. Para isso, eu uso a função fabs, então é valor absoluto de ponto flutuante. Ela faz parte da biblioteca CMF, que eu acabei de incluir. E se essa diferença em valor absoluto for menor que o meu limiar epsilon, eu vou entender que esses valores de fato são iguais. Então, o resultado dessa comparação entre a diferença em valor absoluto entre as duas quantidades e o meu limiar é a variável equal, e agora, quando eu imprimo ela no terminal, ela vai ser de fato verdadeira. Aqui, o que você vai considerar igual ou não em ponto flutuante depende da sua margem de tolerância. Se eu diminuir essa margem de tolerância para um número muito alto, de repente só 10 elevado a menos 1 ou próprio zero, aí pode ser que eventualmente volte a dar falso. Também não posso colocar uma tolerância demasiadamente pequena, porque eu teria um erro de apreciação na própria tolerância e isso pode comprometer minhas outras comparações. Então, você pode pensar no valor ali entre 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 13,
e são aí margens de tolerância razoáveis, podem ser um pouco menores que isso ainda, um pouco maiores, vai depender da sua aplicação. Para finalizar, vou trazer para vocês um operador bastante interessante da linguagem C++, o operador ternário. A sintaxe para o uso do operador ternário, e ele recebe esse nome justamente porque ele recebe 3 operandos, é a seguinte. Terei como primeiro operando a condição, que deve ser uma expressão booleana, ou seja, uma variável, um valor, uma expressão, um inteiro, que será traduzido ao final ou resultará em um tipo de dado booleano. Se esse dado final, se o resultado da minha expressão, se o resultado da conversão do resultado da expressão for verdadeiro, o resultado da expressão ternária como um todo será o resultado dado pela expressão a expressão que se segue ao sinal de interrogação. Caso contrário, caso a condição resulte em falso, o resultado da expressão será o resultado dado pela expressão b, que é aquela que sucede os 2 pontos. Então, eu posso ter uma expressão ternária que vai optar por um de 2 valores oriundos da expressão a ou da expressão b, a depender do resultado da condição. Um fato bastante importante é que ambas as expressões, expressão a e expressão b, devem ter mesmo tipo. No nosso exemplo final, vamos ilustrar o uso do operador ternário por meio de uma aplicação de atacado e varejo. O problema é o seguinte: um pacote de café custa, no varejo, R$1. Porém, se forem compradas M unidades ou mais no atacado, cada unidade custará B menor do que A reais. Determine o valor de uma compra de X pacotes de café. Observem vocês que, a partir de um limiar M, eu sairei da modalidade varejo para a modalidade atacado e assim pagarei menos. Por unidade adquirida, pagarei apenas B reais ao invés de A reais, e B é estritamente menor do que A. Se eu comprar exatamente X pacotes de café, terei 2 cenários. Se o X for estritamente menor que M, a compra será dada no varejo, e assim o total da compra será de A vezes X reais. A é o preço unitário e X é o número de pacotes de café adquiridos. Caso contrário, se X for maior ou igual a M, a compra será no atacado, então eu vou pagar B reais por unidade adquirida. Como é que a gente expressa essa solução em C++? Iniciamos, como sempre, com o nosso modelo. Os valores de A, B, M e X eu vou obtê-los da entrada por meio do cin, de modo que eu possa testar diferentes cenários sem precisar recompilar meu código. Se eu eventualmente atribuísse para A, B, M, X valores específicos, se eu quisesse testar outros cenários, eu seria obrigado a modificar isso no meu código e recompilá-lo. Obtendo esses valores da entrada, eu posso testar diferentes cenários, reexecutando o programa e passando dados diferentes a cada execução. O valor total da compra, então, como depende da relação entre x e m, e pode ser um cenário ou outro, vou usar o operador ternário. Se x for menor ou igual a m, a variável total receberá o resultado da expressão a vezes x. Caso contrário, se o x for maior ou igual a m, que é a negação de x menor do que m, a variável total receberá o resultado da expressão b vezes x. Daí, eu imprimo na saída do meu programa o valor total da compra de x pacotes de café. O operador ternário introduz uma possibilidade bastante interessante nos nossos programas, que é a possibilidade de, em diferentes cenários, tomar diferentes decisões a partir de uma expressão booleana. O operador ternário já nos permite fazer isso, mas existe em C++ um construto mais abrangente que me permite trabalhar em cenários onde o operador ternário não é suficiente. Por exemplo, uma situação onde as duas expressões não têm mesmo tipo, ou um segundo cenário onde eu não tenho a segunda alternativa. Eu quero tomar uma decisão, executar um determinado trecho de código se a condição for verdadeira e não quero tomar nenhuma decisão ou providência caso seja falso. Vou apresentar esse construto no nosso próximo vídeo. Obrigado e até lá!